Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. O suíço Joseph Blatter renunciou ao cargo de presidente da FIFA. Recém-eleito presidente da Federação Internacional de Futebol para exercer o 5º mandato, Joseph Blatter não suportou a pressão do escândalo de corrupção na FIFA e colocou fim ao cargo que exercia desde 1999. O novo pleito será entre dezembro e março. Na semana passada, 7 dirigentes da FIFA foram presos em Zurique, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, todos suspeitos de participar de um esquema de corrupção. Apesar da renúncia, o suíço disse que continua a exercer as funções até o novo pleito, ou seja, até o fim deste ano. E o nosso comentarista de esporte, Cosme Rimoli, falou sobre a decisão de Blatter em deixar o comando da entidade máxima do futebol. Sinceramente, fui pego de surpresa, porque geralmente a cúpula da FIFA sabe se proteger, mas só que eu já fiquei ligando para pessoas, fiquei ligando para gente importante que é relacionada com a CBF, com a FIFA, e descobri que realmente não havia a mínima condição para o Blatter continuar, porque simplesmente ele foi chantageado. Platini, Michel Platini, que é o presidente da UEFA, o ex-jogador da França, ele deixou bem claro, se ele continuasse no cargo, a UEFA faria um torneio para boicotar a Copa de 2018 na Rússia. Imagina o caos que seria. Seriam as principais seleções europeias, eles iriam disputar um torneio ao mesmo tempo que deveria acontecer a Copa do Mundo. Só que nesse torneio também seria convidado o Brasil, Uruguai, a Argentina, seriam as 3 principais seleções da América do Sul, seria a verdadeira Copa do Mundo. E mais, isso já balançou demais o Blatter. O golpe mais forte, fatal, foi que a Nike, a Visa, Coca-Cola, Adidas, McDonald's e Hyundai, que são os patrocinadores bilionários da FIFA, disseram que não havia condição de continuar patrocinando a entidade se o Blatter continuasse, porque o FBI já tinha ameaçado investigação, os contratos com os patrocinadores, e eles não queriam isso. Se eles abandonassem a FIFA, seria o caos. Então, entre uma Copa do Mundo paralela, outra boicotada, e os patrocinadores, a saída, então, foi a renúncia do Blatter. Ele tinha que sair, porque tem mais um detalhe. Ontem, o New York Times divulgou, a imprensa do mundo inteiro também, que o seu braço direito, John Volker, teria dado 10 milhões de dólares de propina para garantir a Copa do Mundo na África do Sul. Deu para o Jack Warner, era o presidente da CONCACAF. Caindo o braço direito do Blatter, ele percebeu, ele seria o próximo. Então, até medo de prisão fez com que ele abandonasse. Então, somando tudo isso, ele tinha que ir embora mesmo. Ele não poderia simplesmente renunciar, virar as costas e ir embora. Ele tem que ficar até o próximo comitê da FIFA, que deve acontecer entre dezembro e março do próximo ano, sendo uma figura decorativa. Por quê? Se ele saísse agora, deveria assumir o vice-presidente mais velho. Como o Marinho assumiu a CBF, o vice-presidente mais velho da FIFA assumiria. Só que hoje o vice-presidente da FIFA mais velho, ele se chama Eugênio Figueiredo. Ele é uruguaio, está preso. E aí, se não fosse ele, seria o Issa Yatassu, que é presidente da Confederação Africana. Ou seja, um caos. Que ele também está sendo investigado. Então, o que vai acontecer essa transição? O Blatter vai ficar até o próximo comitê, quando o Platini é o grande favorito para assumir a FIFA. Agora, o efeito principal, que eu posso já antecipar, é que o Comitê de Ética da FIFA anunciou que os mandatos serão limitados. Eu vou dar um exemplo para quem está assistindo a Record News. A FIFA tem 111 anos. Você sabe quantos presidentes a FIFA já teve? 8. São ditadores que ficavam no poder anos e anos e anos e anos. E quem foi que... Olha só, Júlio Rimet ficou 33 anos, o nosso representante, João Avelange, ficou
24 anos. João Avelange que trouxe o marketing para a FIFA e acabou com a ingenuidade da FIFA, trazendo também esses contratos muito estranhos. Hoje também ele já foi está até afastado do quadro de ética da FIFA. E o Blatter tinha 15 anos, ele é o 5º mandato, só que ele ficou só 3 anos de verdade exercendo o poder. Mostrando assim que a FIFA era uma fábrica de ditadores. E ela espalhava esse exemplo para o mundo todo, inclusive a CBF. Agora, com os mandatos limitados, parece que cada candidato só vai ter direito à sua eleição e uma reeleição só, isso já é um grande passo para a democracia. Ele já estava há 15 anos no poder, ou seja, muitos esquemas, as pessoas que se aproximavam dele participavam de esquemas corruptos, enfim, o poder vai desgastar. Agora, com o revezamento do poder e transparência, que sempre faltou na FIFA, nas comissões da CBF, comissões que a FIFA sempre fez nos seus contratos, tudo vai ser mais transparente agora. E o que mais me interessa aqui como jornalista brasileiro é que influencie na CBF. A CBF, que é uma entidade que é mantida, quem está no poder se mantém graças à eleição só de presidentes de federações e presidentes de clubes grandes. É um esquema viciado que precisa terminar e que não tem limite. E o futuro da FIFA com a renúncia de Joseph Blatter também é assunto para José Eduardo Savoia. E o que mais surpreende foi o Blatter, há 2 dias, ter feito um discurso e defendendo a FIFA, a honestidade da FIFA, da entidade, e 2 dias seguintes ele pede a demissão, surpreendendo o mundo, né? Então a gente tem que primeiro saber quem vai comandar a FIFA. Eu acho que esse processo de sucessão deve durar de 3 a 4 meses. E eu imagino que o Figo, que é o ex-jogador de futebol, fez história no Real Madrid, no Barcelona, e que desistiu da candidatura este ano, no dia 28, 29, quando houve a eleição, porque ele acusou a FIFA de ditadura. Então agora eu acho que o Figo pode rever seus planos e voltar a se candidatar. Eu acho que existe uma divisão muito dura, né, entre a FIFA e a UEFA, que é a entidade correspondente ao futebol europeu, comandada pelo Michel Platini, que é cria do Joseph Blatter, e eu acho que até o próprio Michel Platini pode sair como eventual candidato a presidente da FIFA. Enfim, a gente precisa saber quem vai comandar. Uma coisa eu tenho certeza: a roubalheira deve parar. Eu acho que o Blatter deve ter feito um acordo com o FBI, com a justiça norte-americana, de entregar, né, a chamada premiação, delação premiada, porque foi muito estranho. Então, havendo uma nova eleição, o FBI vai ter chance de pegar todo mundo junto, mais uma vez, daqui 3, 4 meses. Então, eu acho que é muito difícil você prever alguma coisa sem saber quem vai ser o futuro presidente, o novo presidente da FIFA. Mas acho que moralizar vai. As pessoas vão pensar 10 vezes para cometer esse tipo de crime de novo. Se ele tivesse que desistir do abacaxi, ele teria desistido antes do primeiro turno, e não do segundo turno. Ele realmente desistiu quando ele percebeu que não tinha a menor chance, que o Blatter iria ganhar a eleição. Então, para que fazer o segundo turno se ele mesmo sabia que não tinha a menor chance? Eu acho que não tem nada a ver. É um abacaxi, mas alguém tem que tomar posse, alguém tem que resolver os problemas. Tem certas coisas que eu costumo dizer, por exemplo, alguns clubes do Brasil, eles andam sozinhos. Você só não precisa, você só não pode atrapalhar. Você pega um clube como Corinthians e Flamengo, os 2 maiores clubes do Brasil em termos de torcida, de mídia, de marketing, sem desmerecer os outros. Se não tem o dirigente para atrapalhar, para roubar, ele caminha sozinho. E a FIFA é a mesma coisa. Se não tiver ninguém para atrapalhar, a FIFA é uma entidade tão forte, tão grande, com tantos poderes. Se você tiver alguém incompetente, mas correto, eu acho que é melhor que você tenha alguém competente, mas ladrão, safado, sem vergonha, que é o que tem acontecido no esporte de uma forma em geral, assim, no futebol, estou dizendo, aqui no Brasil, né, você vê a Polícia Federal,
já vai indiciar, ou já indiciou, o ex-presidente Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF. Então, se for procurar, vai encontrar, né? Aquilo que eu digo. Você tem que ter, em primeiro lugar, hoje, infelizmente, né, ou felizmente, você tem que procurar as pessoas honestas, não as pessoas competentes. Porque não adianta nada ser competente e roubar. Seis professores se acorrentaram ao portão da Secretaria Estadual da Educação em São Paulo. Depois do protesto, eles foram recebidos por um representante do governo, mas não houve acordo. A categoria está em greve desde março e reivindica aumento salarial de 75%. Galos foram roubados de uma entidade de proteção de animais no Rio de Janeiro. Criminosos entraram pelo telhado para pegar os animais que foram resgatados de rinhas. A União terá que pagar indenização de R$20 mil, além de restituir outros 8 mil a familiares de uma das vítimas do acidente entre o avião da Gol e o jato Legacy em 2006. A família entrou com a ação alegando não ter recebido os pertences pessoais da vítima, nem os R$ 8.800 que ela portava. O acidente aconteceu na floresta amazônica, no Mato Grosso, deixando 154 mortos. O número de vistos emitidos pela Embaixada Americana no Brasil bateu novo recorde no ano passado. 1.075.000 brasileiros receberam autorização para visitar ou trabalhar nos Estados Unidos. Em Salvador, um policial foi baleado na perna depois de tentar impedir um roubo. 4 homens armados cercaram o carro e a motorista deixou o veículo. O policial percebeu a ação e trocou tiros com os assaltantes. A vítima ficou no meio do tiroteio e os ladrões fugiram com o carro. A Força Aérea Brasileira informou nesta terça-feira que 2 componentes fundamentais para o controle da aeronave estavam desconectados durante o voo do helicóptero que levou à morte de Tomás Rodrigues Alckmin, o filho mais novo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. No dia 2 de abril, Tomás e outras 4 pessoas morreram após a queda de um helicóptero em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Além do caçula de Alckmin, morreram o piloto Carlos Haroldo Esquerdo Gonçalves, de 53 anos, e os mecânicos Paulo Henrique Moraes, de 42, Eric Martinho, de 36 anos, e Leandro Souza, de 34. Por meio de nota, a FAB informou que os controles flexíveis e as alavancas, que são 2 componentes fundamentais para controlar a aeronave durante o voo, estavam desconectados antes da decolagem. A nota não informa, entretanto, o motivo pelo qual os itens estavam desconectados. O órgão comunicou que a comissão que investiga o acidente estuda os documentos do helicóptero e também os serviços realizados pelas empresas de manutenção. O governo federal inaugurou hoje uma unidade da Casa da Mulher Brasileira em Brasília. O evento contou com a presença da presidente Dilma e do governador Rodrigo Hollenberg. A Casa da Mulher Brasileira faz parte do desafio de construir programas de políticas públicas para as quase 1,5 milhão de mulheres que vivem no Distrito Federal. Nós sabemos que o nosso país passou por várias fases históricas. Algumas delas deixaram marcas profundas, como é o caso, por exemplo, da escravidão, que marcou o país e que, sem sombra de dúvida, na questão da política de igualdade racial, nós temos sempre de levar em consideração para lutar contra o preconceito, contra a discriminação. Mas o nosso país também tem um traço característico que marcou profundamente a nossa sociedade. Eu me refiro aqui ao patriarcalismo, à redução da mulher a uma condição de diferente e desigual, a uma condição de submissão, a uma condição de opressão, sujeita à violência de toda sorte. Esse processo encontra aqui um momento especial. Quando aqui se instaura a Casa da Mulher Brasileira,
E a Casa da Mulher Brasileira significa proteção, abrigo e apoio. Proteção contra a violência. Abrigo contra a opressão e a agressão. E apoio para recomeçar a vida, como um ato fundamental de cidadania. É isso que se trata aqui hoje quando olhamos para a Casa da Mulher Brasileira. E mais cedo, a presidente Dilma anunciou a nova edição do Plano Safra. Apesar do momento de corte de gastos, o governo vai disponibilizar 187 milhões de reais para os produtores rurais, 20% a mais que o plano anterior. Em compensação, os juros para o financiamento subiram pelo menos 2%. Esse Plano Safra, ele é um dos pontos fundamentais na agenda de futuro. Com ele, nós mantemos a política de sustentação e expansão da agricultura brasileira, das nossas exportações. Nós continuamos privilegiando a agricultura de baixo carbono, principalmente porque esse é o nosso diferencial. A agricultura de baixo carbono é uma coisa importante, porque significa que nós, em sendo os maiores produtores ou um dos maiores produtores de alimentos e proteínas do mundo, somos capazes também de fazer de forma sustentável essa produção. Além disso, muito importante, mantivemos os recursos para o médio produtor, porque queremos reforçar a existência de uma classe média rural. Vamos também manter o seguro agrícola, todas as linhas específicas de crédito. É óbvio que reajustamos os juros, porque isso significa reajustar os juros à nova realidade que o país está passando. Então, nós iremos lançar no dia 15 o Plano Safra da Agricultura Familiar para o pequeno produtor. Também estamos fazendo um enorme esforço no sentido de assegurar que esse plano seja um plano que mantenha o crescimento da agricultura familiar no nosso país. O Ministério da Educação abriu nesta terça-feira a consulta para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que terá 55.576 vagas. Estão disponíveis 298 cursos de graduação em 72 instituições públicas de ensino superior em 25 estados do país. Para consultar a lista, acesse o site sisu.mec.gov.br. As inscrições devem ser feitas entre os dias 8 e 10 de junho. E é importante lembrar que nesta edição, a única nota válida para participar do SISU é a do Enem de 2014. Uma maca quebrou bem na hora que uma mulher estava em trabalho de parto em um hospital de Manaus. Ela passa bem, mas o bebê está na unidade de terapia intensiva em observação. Esta imagem mostra uma mulher em trabalho de parto no chão. Segundo a denúncia, a gestante teria caído da maca porque o equipamento quebrou. Segundo a irmã da grávida, a maca despencou bem na hora em que o médico ia tirar a criança. Na hora que ela estava, que o médico cortou para tirar que apareceu a cabeça do bebê, a maca caiu e aí o médico tirou o bebê com ela no chão. A diretoria da maternidade Ana Braga admitiu que houve o acidente. Ela disse que a mãe passa bem, mas a criança está na UTI neonatal, mas negou relação do estado de saúde da criança com o acidente. O bebê não teve nenhum tipo de problema, porque o bebê ele ainda estava dentro da barriga da mãe, na verdade. Foi no momento que começaram, ele ainda estava dentro da barriga da mãe. E como a maca foi arriando para trás, não bateu a barriga, nada. Não teve nada que pudesse machucar o bebê ou que levasse alguma lesão para ele. De acordo com a diretoria da maternidade Ana Braga, desde abril foram feitas mais de 200 manutenções preventivas e 14 corretivas nos equipamentos. Inclusive, a maca que quebrou com a gestante passou por uma manutenção na última sexta-feira. Inclusive, ele está recebendo todos os cuidados, assim como a mãe. Idosos reclamam do descaso com o serviço de transporte especial de Osasco, na Grande São Paulo. Um passinho de cada vez. Lá vai a dona Heloísa de bengala, com muita dificuldade para andar na rua. Doente aos 64 anos, ela logo para e senta na calçada mesmo. Eu tenho insuficiência renal, insuficiência hepática,
enfisema pulmonar, fibromialgia, insuficiência coronária. Dona Heloísa não consegue ir sozinha ao médico. A única vez que tentou ir de ônibus, voltou para casa pior. Já fui até o Hospital das Clínicas, aí passei mal no ônibus, a polícia que veio me trazer em casa. Isso é um absurdo, não dá para ir. Ela depende dos carros oferecidos pela Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo. Um direito do cidadão que não consegue usar o transporte público. A última vez que o motorista da Prefeitura de Osasco passou aqui na porta de casa para buscá-la foi em abril. Desde então, a dona Heloísa, ela não é reavaliada por um médico. Agora, toda vez que ela telefona e tenta agendar o serviço, fica aqui na porta e espera pelo carro que nunca vem. A gente levanta 3h30 da manhã, 4 horas e fica esperando. Aí quando dá 7 horas a gente vê que ninguém veio, liga lá, não vem mais. Tem exame que ficou pronto, passou do prazo e ainda está lacrado no envelope. A saúde da dona Heloísa é frágil. Eu estou piorando dia a dia. Eu não usava bengala, não tinha tanto dificuldade para respirar. Eu não tenho falta de ar, eu tenho dificuldade para respirar. O estacionamento onde ficam as vans e as ambulâncias da prefeitura está cheio. Carro tem, o que falta é motorista. E quem admite é a própria Prefeitura de Osasco. Profissionais concursados serão nomeados até o final de junho. Agora, só os casos de urgência são atendidos. Enquanto isso, dona Heloísa fica sem atendimento médico. Eu vou passar mal em casa e vou morrer em casa porque não tem médico. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui em nosso telejornal. E agora nós vamos ao vivo à nossa redação em Vitória. Adriana Marques, boa noite. Oi, Maria Clara, boa noite. Um universitário de 20 anos foi baleado no peito durante um assalto a um ônibus em Cariacica, aqui na região metropolitana. O rapaz passou por cirurgia e está internado na UTI. O crime aconteceu próximo a esta lanchonete no bairro Bela Aurora. Rafael Casagrande de Oliveira, de 20 anos, voltava da universidade e desceria no próximo ponto. Segundo a polícia, por volta das 10 horas da noite, 4 homens anunciaram o assalto dentro do coletivo. Rafael estava nos fundos do ônibus e usava fones de ouvido. Um dos bandidos pediu o celular do estudante, que não percebeu a ação e acabou levando um tiro no peito. Ele realmente estava com fone de ouvido, mas não entendeu. Eu acho que se assustou na hora e reagiu, foi para cima do bandido. O motorista, que prefere não se identificar, prestou os primeiros socorros. Não falava nada, só gemia de dor. Não estava falando, estava suando, estava branco e não falava nada. O estudante foi encaminhado para este hospital em Cariacica e está internado na UTI. De acordo com os médicos, o estado de Rafael é grave, porém estável. O estudante faz parte do time Vila Velha Tritões e se preparava para disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Pelas redes sociais, a família mostrou revolta e torce pela recuperação do rapaz. O motorista também espera que Rafael se recupere e pede mais segurança no transporte público. A polícia, o que acontece? Para o ônibus, pergunta para o motorista se está tudo bem. O motorista, lógico que vai falar que está tudo bem, que ele não vai falar que tem bandido, tem pulador de roleta. Porque quem está sendo ameaçado vai ser o motorista, porque todo dia ele está na mesma linha. Todo dia ele está no mesmo trajeto. Então, o bandido marca a cara do motorista. A assessoria do Hospital Meridional, onde Rafael está internado, informou agora no início da noite que ele continua na UTI. O quadro é grave, mas estável. Parece que virou moda aqui no Espírito Santo. Depois do roubo de 14 pistolas de dentro de um batalhão da Polícia Militar, dessa vez os bandidos levaram 4 armas de uma delegacia da Polícia Civil. Quem mostra pra gente é o repórter Sérgio Rangel. Na delegacia de Goiabeiras, portas fechadas e atendimento ao público suspenso. O motivo? Armas roubadas. É isso mesmo, a delegacia foi arrombada e assaltada durante a noite. Na porta da frente, vestígios da ação dos bandidos. A polícia não sabe exatamente a que horas o assalto aconteceu. A delegacia foi fechada no fim da tarde e somente nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, os policiais perceberam que 3 revólveres e uma submetralhadora haviam sido levados. As investigações elas iniciaram na hora. Primeiro foi feito o isolamento do local, assim que foi percebido o arrombamento. Foi feito o trabalho pericial
para tentar detectar indicativos ou impressão digitais ou qualquer outro elemento que possa levar a polícia à identificação dos autores. Estão sendo coletadas imagens de estabelecimentos comerciais próximos, inclusive na rodovia Fernando Ferrari. No bairro, a sensação de insegurança nunca foi tão grande. O bairro todo dia está tendo tiro aqui no bairro, todo dia está tendo briga de gangues aqui e está complicando para o nosso lado aqui. Eu mesmo tenho até medo de sair à noite aqui, que é um perigo danado. A polícia admite que a situação é absurda e promete medidas para evitar que as delegacias sejam alvos dos bandidos. Nós estamos promovendo, a partir de hoje, a retirada de todo o armamento das unidades policiais, armamentos que são objetos de apreensões, e também o armamento policial vai ficar em local reservado fora da unidade. A princípio, entendo que a união de delegacias reforça todo o trabalho a ser feito pela própria polícia, estabelece um local único para atendimento de determinada parte da população. Mas a Polícia Civil não foi o único alvo dos bandidos nos últimos dias. No domingo, o 6º Batalhão de Polícia Militar também foi roubado. 14 pistolas .40 foram levadas. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais deram falta do arsenal às 2h45 da madrugada, quando foi constatado que a porta da seção de armamento e munição estava arrombada com golpes de marreta. No entanto, a Polícia Civil só foi avisada às 5h56 da manhã. O policial que estava de plantão durante o furto está preso, mas, segundo a PM, o batalhão não tem nenhuma câmera instalada que poderia ajudar nas investigações. Nós estamos envolvidos em diligências, que podem levar aí até 60 dias, podendo ser prorrogado, e a nossa prioridade é recuperar essas armas, trazer essas armas de volta para o domínio da nossa instituição. No caso do roubo das 14 pistolas do batalhão da PM, a assessoria informou que os policiais que estavam de plantão no dia vão ser ouvidos ainda esta semana, mas que o caso corre em sigilo para não atrapalhar as investigações. Agora é lei no Espírito Santo. Bares, restaurantes e lanchonetes estão proibidos de deixar nas mesas, à disposição dos clientes, saleiro ou sal em sachê. E quem descumprir a determinação vai pagar multa. E pesada. Arroz, feijão, carne, salada e sal. Muito sal. O prato típico do brasileiro está sempre acompanhado dele. O problema é que muita gente exagera. De acordo com um estudo do Ministério da Saúde, apenas 15,5% dos entrevistados admitiram ter um consumo de sal alto ou muito alto. Mas, na prática, o resultado é outro e o tempero é apontado como vilão. Em Vitória, 22% da população adulta é hipertensa. Já em Palmas, capital do Tocantins, esse número é de apenas 15,2%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem a pior taxa do país, 29,2% de hipertensos entre os adultos. 263.370. Este é o número de hipertensos aqui no Espírito Santo, segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica. Para tentar mudar esse índice, o sal está proibido de ficar assim à mesa a partir de julho. Nesse restaurante em Vitória, a medida dividiu opiniões. Este empresário, que prefere comidas saudáveis, diz que o sal que vem da cozinha já é o suficiente para o sabor da comida. Eu acho que vai até contribuir um pouco com a saúde geral da população, Eu acho que o sal deve continuar na mesa, porque aí a pessoa coloca a gosto dele, Tirar da mesa, eu não sei eu acho que a pessoa tem que ter opção de escolha. Contudo, eu acho que a população deve ser esclarecida no sentido de saber. O proprietário do restaurante acha que vai economizar dinheiro, mas lembra que os garçons terão mais trabalho. A mudança para o restaurante, no caso do self-service, é um trabalhinho a mais, Que normalmente os clientes pedem sal, eles vão procurar na mesa, não vai achar, pode solicitar o garçom. E nessa correria do self-service, eles vão ter que andar com, arrumar um esquema de andar com esse sal no bolso, no avental, alguma coisa para
pelo menos aliviar esse pedido do cliente, né, na hora. Para esse cardiologista, a medida pode ajudar. No entanto, ele lembra que é preciso fazer mais. Essa lei que restringe o uso de sal em restaurante, ela vem ajudar a diminuição do consumo de sal. Mas não basta só a lei. O mais importante, além da lei, seria campanhas educativas. Eu acho que o governo tinha que atuar em campanhas educativas, mostrando a importância de se restringir o sal para a população, atuar nas escolas, orientando as crianças dos malefícios do sal, porque só a lei, por si só, é muito pouco. Eu acho que tem que ter mais do que a lei. Ainda segundo o especialista, o brasileiro usa muito sal e as consequências podem ser graves. A população brasileira consome de 10 a 12 gramas dia, quer dizer, o dobro do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. O sal, ele fica impregnado na parede dos nossos vasos, endurecendo os vasos, fazendo com que a pressão suba. Além disso, ele retém líquido. Ele ajuda a gente a ter uma volemia, quantidade de líquido maior no corpo. Isso também faz a pressão subir. A pressão subindo, a gente aumenta a incidência de infarto do coração, né? E infarto cerebral, o acidente vascular cerebral. Então, reduzir o sal na alimentação, nós vamos diminuir as mortes por infarto e vamos diminuir as mortes por acidente vascular cerebral. A multa em caso de descumprimento é de mais de R$ 1.300. Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, Adriana. Boa noite. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. O Hora News Espírito Santo volta agora com outras notícias aqui do estado e você vai ver ainda nesta edição. Instrutores de autoescola fazem protesto contra a nova norma do Detran. Quase 500 profissionais podem perder o emprego. Moradores de Jardim Camburi entram na luta para combater o mosquito da dengue, mas tem gente que ainda insiste em não colaborar. E as vagas de emprego para quem tem algum tipo de deficiência. No Cine da Serra, são várias as oportunidades. Um protesto hoje à tarde de instrutores de autoescolas da Grande Vitória complicou o trânsito na capital. A manifestação é contra uma lei que pode deixar quase 500 profissionais sem emprego. André Lival é instrutor de trânsito desde março deste ano. Ele tem autorização para dar aulas para motociclistas até 2016. No entanto, ele e outros 485 profissionais da área poderão perder o emprego no dia 14 de agosto. O motivo das demissões é a Resolução 358 do CONTRAN de 2010, que exige que os instrutores tenham a habilitação no nível D e estejam incluídos no sistema do Detran há pelo menos um ano. A minha pergunta é essa, por que me aceitou então? Não é? Porque hoje eu estou empregado, carteira assinada, credenciado pelo Detran, tá aqui, tudo certinho, e ainda colocaram uma data do dia 20/3 de 2016, a validade da minha liberação para dar aula. Por que fizeram isso então? Assim comigo e com meus outros colegas de serviço. Para protestar contra a possibilidade de demissão, instrutores de todo o estado se reuniram na Praça do Papa em Vitória. Por volta das 2h da tarde, eles saíram em uma grande carreata em pista única em direção à sede do Detran. No caminho, eles pararam na Assembleia Estadual e no Ministério Público, onde protocolaram um ofício pedindo apoio à causa. A Guarda de Trânsito Municipal acompanhou a manifestação e interrompeu o trânsito para a passagem da carreata. Se não bastassem as demissões, a exclusão dos instrutores deve causar outro grande problema. Segundo o sindicato da categoria, não há como substituir os professores a tempo e milhares de alunos devem ficar sem aulas de condução. Isso vai afetar tanto a receita do Estado também. A partir do momento que os CFCs não vão ter condições de atender esse número de candidatos, a receita do Estado ela vai ser afetada, porque ela vai deixar de arrecadar um quantitativo da receita que é cobrado para que esses candidatos possam dar sequência ao seu processo. A grande quantidade de veículos no protesto causou transtornos no trânsito por todo o percurso. Por nota, o Detran informou que está apenas seguindo a lei que estabelece tempo mínimo de 1 ano de habilitação na categoria D para os instrutores e que eles tiveram aí 5 anos para se adequar.
Jardim Camburi já foi um dos bairros com maior índice de focos do mosquito da dengue. Com o empenho da comunidade, a situação hoje é bem diferente. Mudou para melhor, mas ainda tem gente que insiste em não colaborar. E sem a limpeza dos quintais e lotes vagos, fica difícil vencer essa guerra. Televisão, tênis, balde, lixo, muito lixo. Tudo isso foi encontrado neste terreno baldio que fica em Jardim Camburi, um prato cheio para a dengue. Aqui não foi difícil encontrar recipientes com água parada. Os moradores da região estão preocupados com o terreno e já pediram providências à prefeitura. Já solicitamos à prefeitura, por se tratar de um terreno particular e estar fechado com cadeado, está impedindo o acesso para que haja limpeza desse terreno. Mas nós entendemos que a prefeitura pode limpar e inclusive deve descontar no IPTU desse morador, porque o morador não pode ficar correndo risco de ter um foco de dengue naquele local, porque o morador não faz a limpeza do terreno. Por isso nós já fizemos a solicitação à prefeitura de Vitória. Jardim Camburi já liderou casos de dengue no estado e hoje tem a situação um pouco mais controlada. Um quadro alcançado com muito esforço pela comunidade. Em 2013 nós fomos o bairro com mais casos de notificação de dengue em todo o Espírito Santo. Em 2014 nós viramos o jogo, conseguimos reverter. Esses números continuaram caindo em 2015. Nós estamos quase que zerando o número de casos de dengue aqui em Vitória. Eu sei que zerar é impossível. Mas não é só nos terrenos baldios que o perigo mora. A Praia do Canto é um dos bairros com a maior incidência de dengue na capital. Perigo que mora dentro das casas. Um terreno baldio, uma piscina abandonada são sim criadouros potenciais, são sim, pode conferir risco, mas muitas vezes o mosquito ele tem preferência justamente pelos criadouros mais protegidos, né? E que se encontram dentro das residências. Então, às vezes, é muito comum a gente encontrar mais foco dentro de ralo, dentro de calha, do que dentro de uma piscina, né? Aí, novamente, eu reforço. Tanto os dois tipos de criadouros, eles são potenciais, né, e podem conferir risco. Mas é muito importante que as pessoas olhem para dentro de suas casas e observem que aqueles pequenos criadouros, eles podem se tornar, sim, um foco e conferir risco ali para aquela família. Todo cuidado com o mosquito é pouco. Somente nos 5 primeiros meses deste ano foram notificados 1.267 casos de dengue em Vitória. Isso significa quase a metade dos casos de todo o ano passado. Para alertar a população dos perigos da dengue, a Prefeitura de Vitória foi às ruas. Agentes entregaram panfletos e orientaram moradores sobre como prevenir a proliferação do mosquito. A campanha ganhou o apoio dos moradores. Quanto mais as pessoas se conscientizarem, quanto mais as pessoas darem uma olhada na casa, no jardim, no pneu, tudo, cuidarem, é melhor para todo mundo. Na quarta-feira, chove fraco no começo e fim do dia por todo o litoral norte capixaba. Veja a previsão do tempo para amanhã. Professores da UFES, em assembleia na tarde de hoje, decidiram não aderir à greve dos servidores da universidade, que começou na semana passada. Os professores chegaram à conclusão de que a greve não ajudaria a alcançar os principais pontos da pauta, como defesa do caráter público da universidade, condições de trabalho e garantia da autonomia. Agora a gente fala de mercado de trabalho. Se você está em busca de uma nova oportunidade, é bom ficar ligado. Tem dicas importantes no quadro Balcão de Emprego. As vagas estão disponíveis no Cine da Serra e quem conta pra gente é a repórter Francine Leite. Oi, Francine, boa noite.
Olá, Adriana, boa noite. Notícia boa aqui no Balcão de Emprego, né? A Serra, que está cheia de vagas sempre, dessa vez está trazendo uma novidade bacana para quem está à procura de emprego. São quase 300 vagas abertas e quase metade disso é para pessoas com deficiência. Tem vaga para porteiro, repositor de mercadoria e até para motorista. Quem vai contar um pouco mais para a gente é o Romário de Castro, que é o secretário de Emprego, Trabalho e Renda lá da Serra. Romário, é uma novidade, né? Tantas vagas assim exclusivas para para pessoas com deficiência. Por que o senhor acha que isso acontece? As empresas estão procurando mais se adequar à lei ou é realmente uma necessidade? São as duas coisas. As empresas procuram se adequar à lei, que exige que haja espaço no mercado de trabalho para pessoas dessa forma, mas há também o interesse das pessoas terem dentro do seu quadro aqueles outros que têm uma deficiência qualquer que pode também colaborar com as suas atividades. E a gente vê com vagas até que não tão comuns para pessoas com deficiência, até para motorista, e também tem muitas outras vagas que não foram citadas aqui. As pessoas com deficiência têm ocupado mais esse espaço que antes não era tão ocupado por elas? Olha, isso, como você disse, é uma novidade no mercado de trabalho. Portanto, as pessoas com deficiência estão também se adequando. Portanto, eles mesmos procuram melhorar o seu treinamento, procuram buscar essas atividades e dentro dessas atividades, de que forma que ele pode se qualificar para chegar nessas vagas. Então, há um espaço que está sendo preenchido e há uma demanda que precisa certamente de que as pessoas, mesmo elas com deficiências, possam atender a essa necessidade dessas empresas. Então, as coisas estão acontecendo, como disse você, não só como novidade, mas para colocar no mercado de trabalho todas essas pessoas. E como acontece essa seleção, secretário? São 144 vagas, cerca de 144 vagas. As pessoas vão lá no Cine, se inscrevem, se candidatam a essas vagas. E a seleção acontece nas próprias empresas ou é já lá no Cine? Olha, no Cine nós fazemos um cadastro previamente, porque para nós encaminharmos essas pessoas, nós já fazemos uma pré-seleção. Temos lá um psicólogo que ele conversa com essas pessoas, os familiares vão até o nosso balcão, conversam conosco, né, buscam esse espaço conosco. E aí, então, diante dessa primeira informação, nós encaminhamos para as empresas. Aí as pessoas fazem a segunda triagem. Eles chegam nas empresas e aí a empresa é que faz a seleção para aquilo que ela gostaria de contratá-lo e, portanto, ela recebe um treinamento e aí, enfim, ela vai ser colocada no mercado de trabalho através dessa empresa. E tem alguma qualificação? Tem algum nível de escolaridade? Olha, normalmente a exigência é para nível médio para esse tipo de atividade, né? Mas, de qualquer forma, dentro da empresa, ela coloca essas pessoas sendo qualificadas para que elas possam atender, como eu disse, da melhor maneira possível ao cidadão que ali está no ambiente dentro dessa empresa. Portanto, nós preparamos antes, porque nós temos muitos cursos de qualificação, temos cursos, inclusive, que podem atender a essa demanda, e depois eles são preparados ainda e aí direcionados para a atividade que eles vão desempenhar nas empresas que vão contratá-lo. Agora, para quem ficou interessado nessas vagas, tem alguma faixa salarial? Olha, no mínimo está garantido o salário mínimo dessas atividades. No mínimo é isso. Agora, tem outras vantagens, né? Porque uma pessoa com deficiência, certamente que ele tem o vale transporte, ele tem talvez o vale alimentação. Isso fica muito a critério da empresa. A empresa segue rigorosamente aquilo que estabelece a lei. Portanto, existem também para essas pessoas uma qualificação diferenciada também no salário. E as empresas têm se adequado, têm recebido essas pessoas, fazendo certamente o atendimento que é exigido por lei. Como que faz, então, para se candidatar a essas vagas? É só comparecer ao Cine? Pois é, nós temos as vagas, tem as empresas que estão nos procurando, nós queremos que as pessoas apareçam por lá. Então, as pessoas que têm deficiência apareçam, façam o seu cadastro, que nós vamos encaminhá-lo para que ele possa ter uma oportunidade de trabalho. E é essa que é a nossa ideia, é essa que é a nossa intenção, de forma que eles também se sintam úteis
Porque muitos deles, às vezes, ficam chateados porque querem trabalhar e não conseguem. Olha que são aí mais de 150 vagas e que a gente quer, com o seu trabalho, com a sua ajuda, com a ajuda da imprensa, a gente está oferecendo para eles essa oportunidade. Apareçam no Cine lá da Serra que vocês vão ser cadastrados e vão ter oportunidade para trabalhar e serem úteis também, mais uma vez, na atividade que as empresas tanto buscam de resultados e tanto buscam de pessoas com deficiência. Bacana, obrigada, Romário. Lembrando que tem mais de 300 vagas lá no Cine da Serra, todo dia essas vagas são atualizadas, tem vaga para babá, como ele disse, motorista, cozinheiro, açougueiro, são muitas vagas para quem está interessado em procurar aí um emprego. Adriana? Obrigada, Francine. A seguir, uma entrevista sobre o escândalo envolvendo os dirigentes da FIFA e a renúncia de Joseph Blatter. A gente volta já. Joseph Blatter não é mais o presidente da FIFA. Ele renunciou hoje ao cargo, pegando o mundo inteiro de surpresa. A renúncia veio logo após o escândalo de corrupção que abalou o mundo do futebol e levou para a cadeia 7 dirigentes da entidade. Sobre esse assunto, eu converso agora com Guilherme Filgueiras, professor e um estudioso do futebol. Professor, boa noite, obrigado pela presença do senhor. É um prazer estar aqui com vocês. O senhor esperava? Foi surpresa para o senhor também a renúncia do Blatter? Foi porque eu estava trabalhando, né? Estava na UVV. Foi pego de surpresa pela notícia. Porque quando ligaram para mim, para vir aqui, eu nem sabia. Né? Foi uma surpresa muito grande. Até pela eleição ter sido realizada há 4 dias atrás, né, mais ou menos. Pois é, essa eleição não foi precipitada, quer dizer, os dirigentes tinham sido presos um dia antes e mesmo assim eles insistiram na eleição. Talvez não tivesse sido melhor que ela fosse adiada? Quando a pessoa está no poder há muito tempo, quase 25 anos, né, que está o Blatter, né? É complicado, de repente, um dia para o outro, né? E aí até para mostrar que ele não tinha nada com o que estava acontecendo, né? É difícil não saber, né? Mas ele quis mostrar que ele estava, né? Queria passar completamente liso sobre isso. Tanto que ele acusou os Estados Unidos, né? Que foi o grande mentor dessa acusação, e dizer que estavam fazendo uma pressão, né? E a própria Rússia, você viu que apoiou, né, o Blatter, porque tinha uma ação, tinha um interesse nisso aí. Então você vê que envolve, né, países que estão em briga política até, né? Então isso é uma ação muito grande, né? Agora, o senhor acha que ele não tinha outro caminho a não ser realmente renunciar num momento tão complicado que a FIFA vive? Olha, eu acho que ele deveria ter renunciado, não devia ter nem feito a eleição. Já deveria ter renunciado antes? Ele devia ter entregue, porque isso aí já vem, não é de agora, né? A FIFA já tem problemas, não é de agora, tem muito tempo. Isso vem sendo protelado. E a própria Copa do Mundo no Brasil, todo mundo viu o que aconteceu, né? Que o Jerome Balca, né, que era um assessor direto, que vinha aqui e falava que isso aqui era um país sem educação, sem muita coisa, está envolvido com um grande valor em dinheiro. Então a gente já sabia, porque padrão FIFA, né, é muito complicado, principalmente no Brasil, né? O senhor acredita que esse escândalo todo possa ter algum reflexo na próxima Copa do Mundo? Olha, eu digo que não, porque a Copa do Mundo ela passa por todos esses problemas, já passou várias vezes, né? O próprio Brasil, né, teve vários momentos que não sabia se a Copa ia ser realizada no Brasil, se ia conseguir realizar todas as obras que seriam necessárias. Você acredita que a Copa está acima da FIFA? Não, está acima da FIFA. O evento de 4 em 4 anos é o maior evento do mundo, né, principalmente no futebol. Só que eu acredito que esse dinheiro que a FIFA, que tudo está sendo desviado, não só na FIFA. Você vê o caso Neymar, né? O presidente do Barcelona foi deposto, está sendo preso, está sendo processado. Então, o problema do dinheiro que hoje a FIFA movimenta, ela não chega no ator principal, que é o jogador. No futebol brasileiro, por incrível que pareça, 0,0% dos nossos jogadores vivem no futebol. Os outros morrem de fome. Então, eu acho que teria que ter uma mudança radical nessa mentalidade de por que tanto dinheiro?
Por que um palácio lá, lá onde a sede da FIFA, na Suíça, né? Por que um palácio, tudo de mármore, e no final o jogador está jogando, né, sem recursos? Como é que você acredita que essa história toda vai respingar na CBF? Olha, a CBF tem um histórico já muito grande também de problemas financeiros, né? À vista que o genro do João Avelange, que é o Ricardo, né, Teixeira, foi colocado na CBF pelo João Avelange. Logo depois, ele até se separou da filha do João Avelange e entrou nessa ação de tomar conta da CBF. Né? 20 anos ele ficou na CBF. E todo mundo sabia que aqueles jogos que houve lá em Brasília, houve muito problema de recurso. E aí entra também o nosso governo, né, que tem que estar preocupado com isso, né? Quando você não recebe dinheiro público, eu acho que não tem como você... Quem tem que ver isso são os filiados a essa entidade. Quando entra dinheiro público, aí é um dinheiro que o povo tem que estar sabendo o que está acontecendo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Muito obrigada. É um prazer. Sempre que possível, eu estarei aqui. Obrigada. Presente com vocês. Boa noite. Tá bom, boa noite. Bom, o Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal sinoticias.com.br. Uma excelente noite para você. Record News, a líder em notícias.